Tratando sobre os nossos assuntos de Brasília, as medidas para compensar a desoneração da folha de pagamento voltaram a ser adiadas, confirmou nesta sexta-feira em Brasília o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quem conta mais pra gente é Yasmin Costa, que está novamente com a gente aqui no Jornal da Manhã. Conta mais, Yasmin, traz os detalhes pra gente. Vamos lá, Paula. O ministro da Fazenda ontem ele teve um café da manhã com jornalistas e trouxe uma série de informações a respeito de como deve tratar a agenda econômica em 2024 e ele trouxe efetivamente alguns pontos ali que, inclusive, ainda serão tratados nessa reta final de ano. O ministro da Fazenda confirmou que na próxima terça-feira ele deve apresentar uma medida compensatória para aquela questão envolvendo a desoneração da folha de pagamentos. O texto que trata da desoneração da folha de pagamentos, o projeto até o final de 2027, porque essa desoneração termina esse ano. O Congresso Nacional aprovou uma medida para valer até o final de 2027. O projeto foi para a sanção presidencial. O presidente Lula vetou, só que o veto foi derrubado no Congresso. E aí agora o ministro da Fazenda ele está tentando achar uma saída para evitar ali um rombo, uma menor arrecadação nos cofres públicos, porque com a desoneração acaba que isso impacta no cofre do Executivo Federal. E ele disse que na próxima terça-feira ele vai apresentar essa medida. Não quis antecipar do que se trata, mas ele disse o seguinte, que é uma medida constitucional, baseada na Constituição. E Fernando Haddad também afirmou o seguinte, com relação a essa medida para tentar compensar a desoneração, vai envolver os 17 setores da economia que mais empregam. Mas vale lembrar que o Congresso Nacional também colocou as prefeituras. E aí, com relação a essas prefeituras, o ministro falou que é em um próximo momento, porque o presidente Lula disse que esse ponto em específico vai para a mesa de negociação. E com relação a essa medida de trazer aí essa possibilidade de diminuir o prejuízo para o cofre público, ele disse, como eu falei, que vai vir da Constituição. E antecipou também, antes de te entregar, Paulo, antecipou o seguinte, que a Advocacia Geral da União não descarta entrar na justiça contra essa lei que trata da desoneração da folha de pagamentos. Mas primeiro vai apresentar essa medida, uma espécie de medida compensatória, e mais para frente, quem sabe, pode sim a AGU acionar o Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade da lei que trata da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. Volto com você. É isso aí, a gente aguarda então essas medidas compensatórias anunciadas por Fernando Haddad. Informações de Brasília com a Yasmin Costa, que volta com a gente no decorrer do Jornal da Manhã de hoje. Roberto Mota, queria falar com você sobre a desoneração da folha de pagamento. Eu até vou pegar minha colinha aqui, porque é o seguinte, durante a semana passada a gente conversou com uma pessoa, um líder aí da Confederação de Bares e Hotéis, falando que por que não todos? Por que não desonerar todos os setores, né? Então ele é desse setor de bares e restaurantes. Ele falou que o setor dele não foi incluído nessa desoneração. Queria que você explicasse isso para a gente, falasse um pouco mais. É uma excelente pergunta, Paula, porque é nessa direção que nós deveríamos ir, na desoneração para todo mundo. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma, o governo cobra imposto, aí o governo resolve cobrar mais imposto, porque o governo sempre gasta mais. Chega um ponto em que mesmo cobrando mais imposto, a arrecadação começa a cair. Por quê? Porque as pessoas enchem o saco, porque as empresas param de contratar, param de produzir, porque é muito imposto, então deixa de valer a pena. Esse fenômeno é conhecido como a curva de Laffer. É um fenômeno muito conhecido na economia. Então, o inverso também é verdade. Quando o governo cobra menos imposto, as alíquotas são menores, acontece uma desoneração, há um incentivo para que as empresas produzam mais, para que as empresas contratem mais e para que os consumidores consumam mais. Então, por incrível que pareça, quando o governo resolve cobrar menos imposto, o resultado disso pode ser uma arrecadação maior, como resultado do aumento da atividade econômica. Mas parece que esse conceito de curva de Laffer
nunca foi muito bem entendido aqui no Brasil. Então, houve uma desoneração com benefícios enormes para a economia. Diga-se de passagem, é uma desoneração que já acontece há muito tempo, com benefícios comprovados. E agora o governo quer fazer uma compensação dessa desoneração. Quer dizer o seguinte, vai desonerar pero no mucho, porque eu vou desonerar aqui, mas vou achar um outro jeito de onerar de volta.